A Clínica Espiritual, por T. Austin Sparks. Capítulo 2. A paralisia de uma irregularidade espiritual. A partir da observação das enfermidades que vêm sobre o povo de Deus e aprisionam a sua obra através deles, ficamos muito impressionados com o fato de que a violação de uma ordem divina é a causa de muitos problemas. Se é verdade que o que Deus está fazendo nesta era não é apenas salvar indivíduos como tais, mas constituir um corpo e construir uma casa pela adição de cada um, então a posição correta dessas pessoas é vital para o perfeito funcionamento e a ordem celestial. Existe uma ordem e existe uma posição para cada membro. Não nos é dada a liberdade, digamos com ênfase, para designar o lugar ou manipular a imposição de cada um. Essa é a obra do Espírito Santo. O que nós dizemos é que cada membro tem o seu lugar, e Deus sabe qual é. Sob a soberania do Espírito Santo, cada membro deve se posicionar nesse lugar. Se eles não o fizerem ou estiverem em um lugar errado, perderão seu ministério essencial e perturbarão a eficácia do corpo. Mas Deus dispôs os membros, 1 Coríntios 12, 18, a articulação essencial para a vida. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Efésios 4, 7. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Romanos 12, 6. Temos diversas ilustrações de irregularidade e desarticulação nas Escrituras. Datã e Abirão e seu grupo. Números 16. Arão e Miriam. Números 12. Saul passando por cima da autoridade de Samuel. 1 Samuel 13, 9. Uzias se infiltrando no serviço sacerdotal, 2 Crônicas 26, 16. Paulo tem muito a dizer sobre assuntos relacionados à ordem na igreja, e não é algo meramente relacionado à posição individual, que é de grande importância, mas também do fator e elemento relativo. Ação independente é uma desarticulação perigosa, roubando a cobertura, proteção e expondo às forças inimigas. Existe uma ordem celestial, um sistema espiritual e relacionamentos e ministérios dos crentes devem estar de acordo com esses princípios espirituais como um reflexo daquela ordem celestial. O que Paulo diz sobre o lugar da mulher no ministério e relações domésticas dos santos pode ser apreciado e compreendido à luz disso. Quando alguém chamado por Deus para a obra de evangelista assume o papel de mestre, ou vice-versa, ou alguém marcado para uma função em particular tenta realizar outra, ou se estende além do escopo e assume qualquer prerrogativa que não é sua pela ordenação divina, está seguindo um caminho na direção de um ministério aprisionado. E mais, desembarcará em séria confusão. Pessoas e coisas que outrora ocupavam uma posição vital no plano divino, colocada nos lugares errados, têm a unção divina retirada delas. Isso se torna manifesto e as pessoas sem discernimento espiritual concluem que aquela pessoa está fora do propósito divino, a tirando da posição. Assim, muita confusão e perda se seguem. Sem dúvida, nos tempos do Novo Testamento, havia o reconhecimento da natureza corporativa da igreja e a oração definitiva que seguia o batismo de todos que dessem testemunho de sua identificação com Cristo era o ponto de partida inicial dessa posição relativa e dessa verdade de articulação, ajuste e função. O Espírito Santo veio e tomou a superintendência a partir daquela época, e qualquer desordem a partir de então era diretamente contra ele. Nessas poucas linhas,
Passamos por um campo muito amplo e importante da verdade e pleiteamos por um retorno passo a passo com oração para a palavra. O método do Espírito Santo é colocar o seu selo sobre nós, à medida que nos movemos de acordo com sua liderança e não de acordo com nossa fantasia, escolha, aptidão, predileção ou ambição.